No videogame, às vezes, dá vontade de simplesmente parar de jogar e começar de novo, né? Confessa aí que você é aquela pessoa que faz isso jogando com seu amigo. Mas na vida real é um pouco mais difícil de fazer isso, simplesmente largar o jogo em meio à partida. Quer dizer, será mesmo? Hoje a gente vai ver 10 exemplos de caras que simplesmente largaram de mão a partida. Bora lá? Na Premier League egípcia de 2016, Youssef Ibrahim Obama, sim, ele tinha esse apelido devido à semelhança com o ex-presidente americano, That's really impressive. Whoa. teve a chance de dar a vitória ao Al Ittihad contra o Ghazi El Mehala, só que não deu certo. A cobrança de pênalti já nos minutos finais de jogo parou nas mãos do goleiro. Obama, então, não teve dúvidas. Saiu correndo para o vestiário. Deixou o técnico da equipe totalmente perdido. Até porque o Ittihad já estava só com 10 em campo após uma expulsão no primeiro tempo. Então o time teve de se virar para segurar 1-1 nos minutos finais. Em 2017, em meio a um jogo entre Ho Chi Minh e Long An no campeonato vietnamita, uma das equipes simplesmente desistiu de jogar após ter um pênalti marcado contra si. O jogo estava 2-2 quando o árbitro marcou pênalti para o Ho Chi Minh, já nos minutos finais. O Long An não concordou com a marcação e simplesmente desistiu de seguir jogando. O goleiro mesmo ficou de costas para o gol na cobrança. Os atletas do Long An não correram mais e assim o time levou 3 gols, perdendo o duelo por 5-2. O goleiro, que ficou de costas para o gol e ainda deu uma cambalhota em meio a um lance, e ainda um outro jogador do Long An, foram suspensos do futebol por 2 anos. O técnico do time e o presidente levaram ganchos de 3 anos fora das atividades. Já o clube levou uma multa de cerca de R$21 mil. Um outro caso de time que simplesmente abandonou a partida foi na Espanha, mas em um contexto bem diferente. Estamos falando do Racing Santander na Copa do Rei de 2014-15. Nas quartas de final contra a Real Sociedad, os jogadores do Racing protestaram contra os salários atrasados e fizeram com que o jogo fosse cancelado com menos de 2 minutos. Os jogadores do time até entraram em campo no estádio Sardineiro, mas não houve partida. O grupo de atletas aqueceu, mas depois ficou reunido no centro de campo e não chegou a disputar a bola com o adversário. Menos de 2 minutos de, entre aspas, bola rolando, e o árbitro encerrou o duelo, para aplausos dos torcedores que concordaram com o protesto. Já antes da partida, os jogadores falavam na possibilidade de se negarem a atuar, já que o elenco estava naquela altura com salários atrasados entre 3 e 4 meses. Mas nem só de protesto se fazem os abandonos de jogo. Às vezes a situação é bem mais humana. Tipo o que aconteceu com o Sérgio Ramos em um jogo do Real Madrid em março de 2018. Aos 28 do segundo tempo, na visita ao Eibar, o capitão dos merengues deixou o gramado. Ele voltou 5 minutos depois. Nós vamos deixar o técnico Zidane explicar. Fala aí. Pero de Sergio, bueno, yo creo que se ha cagado un poco. Ha ido al baño un minuto y bueno, ha vuelto, ya está. Agora Brasileirão da Série B de 2017. O goleiro Fábio do Figueirense fazia a sua estreia no campeonato contra o Boa Esporte, no Orlando Scarpelli. Mas deu tudo errado. Tudo errado mesmo. O Fábio, na época com 38 anos, estreou no Figueira e falhou em um dos gols do Boa, no meio da rua. O arqueiro, então, esperou o intervalo, pegou um táxi e foi para o aeroporto voltar para São Paulo, onde sua mãe vivia um problema de saúde crítico. Depois da partida, um dos dirigentes do Figueirense falou à imprensa. Nós não sabíamos, ele não comentou, ele foi embora, acabei de falar com o jogador, então o jogador não faz mais parte do elenco. Conversei com ele, me pediu desculpa, pedi desculpa a todo mundo. Eu, antes de estar falando com vocês, eu liguei para o jogador, porque ele pegou um táxi e foi embora. O Fábio joga futebol até hoje. Aos 41 anos, ele defendeu o 15 de Piracicaba na última Série A2 paulista. Uma situação bastante insólita que envolveu o abandono de campo de um jogador aconteceu em 2015. Ok, ele foi expulso pelo árbitro, mas o motivo da expulsão é que é bastante diferente. Campeonato Gaúcho de 2015, Inter e Ipiranga no Beira-Rio. Incomodado com as constantes vaias da arquibancada, o lateral esquerdo Fabrício mandou a torcida para aquele lugar. Fez gestos obscenos e acabou expulso. Depois pirou de vez e teve de ser contido primeiro por companheiros, depois por seguranças. Ele não voltou a vestir a camisa do Inter depois desse episódio. Aconteceu, aquilo ali não podia ter acontecido. Sei que errei. Mas já vinha de alguns fatores já, que eu estava explodindo também.
É meu jeito, sempre deixei bem claro que era meu jeito. Os nossos exemplos finais nesse vídeo são bem tristes. Jogadores que receberam insultos racistas e, com isso, deixaram o gramado. Um dos casos mais falados nos últimos tempos foi o do Tyson, no Shakhtar Donetsk. Em jogo do último campeonato ucraniano, a torcida do Dinamo Kiev entoou ofensas racistas contra o ex-colorado. Ele, revoltado, xingou torcedores e, como resultado, foi expulso. Saiu de campo chorando, sendo amparado por colegas de time. Dentinho, ex-Corinthians, também foi alvo de xingamentos racistas. Se ser expulso por reagir a cânticos racistas já é ruim, o que veio depois foi bem pior. O Tyson foi punido com um jogo de suspensão, além da suspensão automática pela expulsão, por ter respondido aos xingamentos e também por ter jogado uma bola em direção à arquibancada. A Federação Ucraniana falou que quem via o jogo pela TV, incluindo crianças, poderia se sentir ofendido pelo gesto do Tyson. E, além disso, segundo o membro do comitê disciplinar, o árbitro fez a coisa certa ao expulsá-lo. Além de Tyson, o outro punido na história foi o Dinamo Kiev, que recebeu uma multa de cerca de R$87 mil e um jogo de portões fechados. Um outro jogador que viveu um caso semelhante ao do Tyson foi o Serginho, do Jorge Wilstermann, da Bolívia. Em meio a uma partida contra o Blooming, no Campeonato Boliviano de 2019, ele abandonou o gramado após insultos da torcida do time da casa. Serginho se preparava para bater um escanteio quando ouviu xingamentos racistas e viu que objetos eram atirados em sua direção. O atleta então correu para os vestiários e deixou o gramado após um rápido papo com o árbitro do jogo. O Blooming venceu o jogo por 2-0. Depois da partida, Serginho declarou que situações de insultos racistas eram corriqueiras na Bolívia. Já o presidente do Blooming minimizou a situação e falou que aquilo ali era algo do folclore do futebol e que o brasileiro aqui deveria ser suspenso por 1 ano por sua atitude de sair de campo. No Campeonato Português na última temporada, o malinês Moussa Marega, do Porto, foi alvo de muitos cânticos e xingamentos racistas no duelo contra o Vitória, em Guimarães. O jogador fez o gol da vitória do Porto nessa partida e respondeu à torcida adversária mostrando o braço. Os torcedores do Guimarães responderam atirando objetos no campo, incluindo aí cadeiras do estádio. Depois disso, Marega foi embora do campo, dirigindo-se ao vestiário. As provocações racistas contra o malinês haviam começado antes mesmo do jogo. A partida ficou paralisada por 7 minutos e Marega foi enfim substituído. Nas redes sociais, o atleta criticou os racistas e ainda a arbitragem do jogo, que apresentou um cartão amarelo pelas reclamações. E no lado dos que ofenderam o Vitória de Guimarães, houve a tentativa de minimizar a situação. O presidente do clube, por exemplo, disse que não tinha visto nenhum xingamento racista e que o Marega é que tinha provocado a torcida. Para finalizar, um caso de racismo na Itália. O meia ganês Suley Montari foi alvo de cânticos racistas por parte da torcida do Cagliari no jogo contra o Pescara, na Série A de 2017. Montari então dirigiu-se ao árbitro do jogo, Daniele Minelli, para relatar as ofensas. Só que o ganês estava pistola e o juiz lhe deu um cartão amarelo. Depois disso, o meia deixou o gramado, ainda mais pé da vida. Enquanto saía, Montari levou outro amarelo e foi expulso. Depois de muitos protestos de entidades de futebol na Itália e até do apoio do ministro do esporte italiano, o cartão vermelho a Montari foi revogado. E aí, que outros casos de jogadores que abandonaram o campo em meio às partidas você poderia lembrar? Deixa nos comentários aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações, claro, deixe seu like para ver mais vídeos.